com praticantes de atividade física. Então, a área da psicologia do esporte, ela se estende para a área do exercício também, né? A gente trabalha, eu trabalho com um nicho aí também de praticantes de atividade física, de pessoas que buscam uma mudança de hábitos, né? Uma mudança aí de estilo de vida, ou que já tem o exercício como um pilar aí importante, né? Então, essa é a minha atuação. Trouxe o The Rock aqui, convidei ele para falar sobre um tema que eu gosto muito, né? Que muita gente já me ouviu falar, já deve estar cansado de me ouvir falar sobre motivação, sobre disciplina, mas é um tema central aí, né? Da área da psicologia do esporte, é algo são temas que a gente trabalha muito dentro da área da psicologia do esporte. E convidei o The Rock, então, para ele falar um pouco também para a gente como atleta, né, e como professor e como profissional da área também, para a gente ter uma conversa interdisciplinar aqui, tá bom? Então eu vou deixar ele se apresentar, nosso querido The Rock, meu amigo, lutador, quebrador de coco com a mão, professor. Essa Vou eu deixar ele se nunca vou apresentar e esquecer. a gente entra no assunto. Vai. Pois meu nome é Felipe, o pessoal me conhece como The Rock, é um apelido que veio, por incrível que pareça, veio na faculdade e se expandiu para a luta, né? Meu querido amigo Matheus J aí, que era um colega de sala. Eu estudei no FMG, né? Hoje eu sou educador físico. Antes disso, eu fui atleta de luta, né? Antes e durante. Fui atleta profissional de MMA durante muito tempo. Hoje eu sou CrossFit e trabalho com CrossFit, né? Assim como você, Irene, você falou, a gente hoje tem um viés, né, lá no box, de trabalhar não apenas a questão de competição, mas a questão do bem-estar, a questão de usar o esporte como um fator de melhora da qualidade de vida das pessoas, né? De utilizar esse esporte como um viés para melhorar o dia a dia das pessoas. Então, esse Uhum, sou eu. uhum. E dei treino muito Esse é tempo para você. Irene, num É. passado aí, Você não muito engana bem na distante. sua apresentação de bom moço, tá? De bom menino. Quem não te conhece que te compra, tá, The Rock? Quem não te conhece que te compra. Mas eu vou deixar você passar essa boa impressão só por enquanto, tá bom? Brincadeira, gente. Tô falando mal dele porque porque justamente porque ele cumpre o papel dele muito bem. É um excelente treinador. Meio malvado, mas é um excelente treinador. Bom, mas eu vou introduzir o tema aqui então, tá? Apresentando um pouquinho dos conceitos que a gente tem dentro da psicologia do esporte, do exercício, para cada uma desses temas, né? Da motivação, o que é motivação, o que é disciplina. Vou falar bem brevemente mesmo, tá? E aí a gente vai conversando mais a respeito. E o The Rock vai trazendo também os conceitos, as ideias, a vivência, né? A experiência prática dele em relação a isso. Mas como que a gente define dentro da psicologia do esporte e do exercício, né? A questão da motivação. Então, eu vou trazer algumas definições aqui, que ela pode, então, ser definida, a motivação, simplesmente como a direção e a intensidade dos nossos esforços, né? Então, a direção do esforço se refere, então, justamente ao que eu vou buscar, né? O que eu para que eu vou me esforçar, para qual direção que eu tô né? Para qual direção que eu tô indo, que eu tô me esforçando para chegar. E a intensidade é o quanto de esforço que eu tô direcionando para aquilo, para aquela coisa que eu quero, para aquele objetivo que eu quero buscar, né? Eu gosto sempre, quando eu falo de motivação, eu gosto de pegar a própria palavra para nos ajudar a pensar no que é a motivação, qual que é o conceito, como que ela pode ser definida. A própria palavra já Sim. nos fala, né? São os motivos para a ação, os motivos que levam uma pessoa a uma ação. Então, sempre que a gente pensa em motivação dentro da psicologia do esporte e do exercício, a gente pensa então que todas as pessoas elas vão ter
algum propósito ali para executar qualquer que seja a ação, né? Então, esse é o significado, é um sentido de motivação que a gente tem dentro da psicologia do esporte do exercício. Fez sentido, The Rock? Alguma coisa aí que você já tenha Fez. lido a respeito, que já tenha, ou que já tenha vivenciado, né? Que tem alguma definição diferente, alguma ideia diferente? Que nem você falou, né? A questão de literatura, você citou aí muito bem. Eu vou aproveitar e vou trazer a parte prática, né? Uhum, Essa questão dos motivos para a ação, eu posso falar mais dos esportes de luta, né? Que é onde eu tenho maior vivência do cross. É muito importante a gente ter esse motivo bem definido. Hoje, por exemplo, no cross, fica uhum, claro quando você tem duas motivações diferentes, né? O aluno que está ali para competição e o aluno que está ali buscando bem-estar, buscando qualidade de vida. uhum, Isso gera uhum, dois tipos de ação dentro de um mesmo treino que são muito interessantes. Né? Aquele cara que ele está preocupado uhum, ali em rendimento a todo custo, ele está focado, e a pessoa que às vezes está com outro foco de interação, né? Ainda que seja rendimento, né? Porque rendimento não precisa ser, né, de esporte, pô. Essa pessoa quer render uhum, melhor no dia a dia, ela não tá preocupada com as regras de um campeonato. E isso é muito legal, porque isso aham, gera duas interações dentro de uma mesma aula que é muito enriquecedora, que humaniza o uhum, praticante, né, do esporte de alto rendimento e uhum, ajuda o praticante, uhum, né, pelo prazer, a buscar índices cada vez uhum, melhores. Então, e tudo vem dessa questão que você aham. falou inicial, da motivação. Da motivação, né? A psicologia do esporte de exercício, ela entende muito a motivação como sendo a base, né? Como sendo aquilo que está ali realmente é o que faz, eu falo que é o combustível que faz a gente se mover, né? Porque todo mundo precisa de uma razão para começar alguma coisa, né? E aí a gente entra no outro conceito, que é o conceito da disciplina, né? Que a gente depois eu vou falar do porquê que eu estou trazendo principalmente esses conceitos, esses dois conceitos aqui, né? E a interação entre eles, mas é porque a disciplina hoje, muita gente traz a questão da disciplina como sendo a disciplina base, né? Mas dentro da psicologia do esporte, do exercício, a gente tem uma ideia, a gente defende uma ideia de que, na verdade, a motivação vai ser a base para se desenvolver a disciplina, né? É claro que, assim, aí como que a gente poderia definir a disciplina? Né? Ela é, então, uma capacidade do ser humano que pode ser desenvolvida, né? Então, ninguém nasce disciplinado, a gente vai desenvolvendo essa capacidade com o passar dos anos. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras menos, mas é uma capacidade que é desenvolvida, né? Que é aprendida. E ela se trata, então, de uma capacidade que vai ser desenvolvida que tem relação com o fim, com o objetivo que a gente quer cumprir, né? Então, se eu não tenho um bom motivo, um bom propósito para fazer algo, né, eu não desenvolvo disciplina para aquilo. Eu dou sempre um exemplo assim, que é o seguinte: bom, por que que eu não sou, eu, Irene, né, não sou disciplinada eu não acordo 5 horas da manhã para jogar futebol? Por que que eu não tenho disciplina para isso, né? Porque eu, na minha vida pessoal, eu não tenho nenhum motivo para jogar futebol. Né? Eu não sou atleta de futebol, eu não tenho o futebol como uma atividade que vai me gerar ali muito prazer, né? Eu não tenho sonho de ser atleta de futebol, eu não tenho. O futebol em si não é uma atividade que faz sentido na minha vida, que eu preciso dela, né? Para termos de saúde, enfim. É uma atividade que, para mim, na minha vida pessoal, tá? Eu admiro muitos jogadores de futebol, tô falando na minha vida. Não tem nenhum motivo para eu executar. Não tem nenhum motivo para eu executar. Então, por que que eu vou me disciplinar para acordar às 5 horas da manhã e jogar futebol? Né? Eu não tenho motivo, eu não tenho motivação para isso. Né?
O que pode ser diferente se eu tiver um bom motivo, por exemplo, para. Eu tenho bons motivos para treinar, para correr, que já são atividades que eu gosto, que fazem sentido para mim. Então, para eu desenvolver disciplina, para acordar às 5 horas da manhã e correr, eu tenho esse propósito, eu tenho esse porquê, né? Então, a motivação, a gente fala que ela é a base justamente porque eu preciso ter algum motivo para isso, né? E aí a gente vai ter diferentes tipos de motivação. Depois eu vou trazer um pouco mais esses motivos, esses tipos diferentes, né, de motivação. A gente tem desde motivos mais intrínsecos de prazer mesmo pela prática, até motivos mais externos, né? Mas o ponto é, eu preciso de algum motivo. Ainda que seja o The Rock lá na minha cabeça, falando assim, não, você tem que treinar porque você precisa, porque eu falei que você precisa, porque eu mandei, isso é um motivo, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente tem, eu quis trazer muito esses dois conceitos, a relação entre eles, porque hoje eu acho que a gente tem um pouco uma inversão, né? As pessoas tendem a colocar a disciplina como a base, mas se esquecem do que está por trás, e talvez, assim, aí, né, The Rock, você como professor, como educador físico, como alguém da área, pode entender isso, assim, talvez se a gente começasse pelo contrário, né, fortalecendo os motivos desse praticante, desse atleta, os motivos dele estar ali, né, relembrando a ele o propósito, a disciplina começaria a ser desenvolvida também de uma forma um pouco mais natural, vamos dizer assim, né? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na sua prática, o que que você vê que faz sentido? Eu gostei muito dessa colocação sua sobre essa inversão. Hoje, né, que a gente vive aí uma cultura das redes sociais, uma cultura onde qualquer suporte de conhecimento, né, ele chega rápido no público geral, mas ele chega com uma certa distorção. A gente vê muito essa questão aí dessa inversão que você falou. E aí gera uma massificação que eu acho que pesa muito em cima da galera. Eu tenho alunos, às vezes, que têm um problema de chegar a praticar a atividade, chegar até ela, porque se sentem pressionados. Essa questão, ele já está pressionado a uma questão de disciplinar, né? Uma questão de disciplina, antes mesmo de começar. Então ele nem tem o motivo e já está ali pressionado, porque eu vou ter que ir todo dia, vou ter que largar tudo que eu faço, vou ter que... Então, eu acho muito importante trazer isso que você falou, porque a gente precisa abordar o praticante, né? E eu vou usar o termo praticante antes de usar, né, atleta. A gente precisa abordar ele gerando uma razão para aquilo, que nem você falou, um propósito. Ele precisa entender antes por que ele vai começar. Por que eu vou sair daqui? Porque vamos falar a verdade. Gostou demais comer chocolate, ver o Netflix, né? Pô, bom demais, velho. Nesse friozinho. Eu vou sair daqui, vou lá jogar peso Melhor pra coisa. cima, abrir a mão. Vou não, entendeu? Ah, Largar meu não. chocolate, pô, não quero não, entendeu? Nem a Ué, gente mas é tá. verdade. Até a gente que é mega disciplinado, mega motivado, tá passando um perrengue, né? Cortando um dobrado para isso nesse frio. Não é? Pois é. Uhum, Então, uhum, a gente precisa inverter isso, né? Voltar às coisas, né? Que nem você falou aí, em cima de toda a bibliografia, a motivação ela é o que vem primeiro, né? Nas suas diversas formas, para depois pensar em disciplina, né? E aí eu vou dar um exemplo sim. rapidinho de um Eu aluno que eu estava tive. até conversando. Desculpa, pode continuar. Não, é só Deu um inclusive ele é delay amigo aqui. meu. Ele é um amigo meu que ele tá com alguns problemas de saúde e tal, e o médico falou para ele começar a atividade física. E aí eu comecei a treiná-lo de um sistema assim que teoricamente vai contra tudo de treinamento. Eu falei, eu passei alguns exercícios, você vai fazer dentro da sua zona de conforto. E aí vai começar a observar o que isso te traz. E dentro disso a gente vai evoluir. Ou seja, eu consegui trabalhar nele essa questão da motivação. Ele vai me mandando áudios, falando, pô, velho, hoje eu vi que eu melhorei nisso, melhorei naquilo, andei mais, fiz mais coisas no meu trabalho. Ou seja, eu motivei o cara.
entendeu? Agora a gente vai entrar na questão da disciplina, de falar, ó, velho, agora tenta cumprir aí Uhum. 3 vezes na semana. Uhum. Porque se eu chegasse pra ele e falasse assim, Uhum. pô, você vai ter que meter o cacete aí por 3 vezes na semana, larga comida gordurosa, eu não ia, não ia, entendeu? Aham. Eu acho muito importante essa E colocação agora, para sua aí. ele, talvez seja mais natural e seja até mais fácil desenvolver disciplina, né? Porque ele está começando a entender os reais motivos e mais do que entender, ele está começando a sentir, né? A sentir o motivo pelo qual ele está fazendo aquilo. Né? E aí eu acho interessante, porque eu tive esse assunto rendeu no meu final de semana, sabe? Eu comecei a conversar disso com uns amigos e a gente sempre entra um pouco nesse debate, assim, de, não, o que é mais importante? É motivação, é disciplina? E aí eu estava conversando com um grupo de pessoas extremamente disciplinadas, extremamente motivados também. E eles dizendo, né, não, mas nem todo dia eu tô motivado, nem todo dia eu tô ali pensando no meu motivo para ir treinar, para acordar cedo. Enfim, nem todos os dias eu estou lembrando do meu motivo, mas eu vou mesmo assim porque eu sou disciplinado. E aí uma coisa que eu chamei atenção é que assim, tudo bem, você não está lembrando do seu motivo. Né? Você já tem uma rotina ali que você faz a mesma coisa e que você já tem a disciplina para acordar cedo, para ir treinar, para ir fazer o que você tem que fazer. Porém, o seu motivo ele está ali. É porque você já alcançou, né, um nível de disciplina tão grande que o seu motivo ele tá ali sem que você precise lembrar dele o tempo todo, né? Mas ele tá ali, ele tá, por mais que não esteja numa dimensão consciente, né, o tempo todo para você, ele tá ali, ele já tá tão automatizado dentro de você, né? O seu comportamento já está tão automatizado que você já não cria mais essa necessidade de toda hora ter que relembrar de por que eu estou fazendo isso mesmo, né? Qual que é meu motivo? Isso já está intrínseco. E é por isso que a motivação intrínseca, que é justamente isso que eu faço, porque eu vejo um sentido muito forte nessa minha ação, né? É por isso que eu não preciso ficar relembrando o tempo todo. Agora, se você pega um praticante iniciante, né? Alguém que ainda não gosta, que ainda não está acostumado, que ainda não desenvolveu uma rotina para aquela prática, né? Muitas vezes você vai ter que relembrar para essa pessoa do porquê que você está fazendo isso, né? Por que você está fazendo isso? Porque faz bem para a sua saúde, porque o seu médico mandou, porque se você não fizer, você vai ter um problema mais sério, né? Então é nesse sentido, assim, de chegar ao ponto, né, de você já ter tanta motivação e tanta disciplina que você não precisa ficar relembrando isso o tempo todo, já está automatizado. Mas até chegar nisso é uma vida, né, The Rock? Para muitas pessoas é uma Nossa, vida, assim, sim. né? É, Você já deve ter deu, passado na sua vida de atleta também, né? Quantas vezes, às vezes, a gente não tem que lembrar, peraí, para que eu tô fazendo isso mesmo? Né? Você da luta, vindo da luta aí, já deve ter passado uns perrengues bons. nossa. Não, ainda, a gente precisa relembrar isso o tempo inteiro, né? Eu falo com a galera, você vê aí, vamos colocar o UFC, né? Como Uhum. a gente vê a parte final do processo, né? Ali a glória, pá, mas eu vou contar pra você que a véspera é muito ruim. A gente tá de dieta, a gente tá baixando de Uhum. peso, a gente Nossa. tá apanhando muito no treino. Cara, tem hora que você fala, mano, Uhum. pra que eu vou, que eu tô fazendo isso comigo, Pra velho? quê, né? Sabe? Pra quê? E é É. aí onde a E questão da olha o pra quê determinação, aí, né? O pra quê nos remete justamente ao motivo. Por qual motivo? Pra quê? Qual que é a motivação, né? e aí eu não sei se eu Uhum. vou, né, atropelar as É. coisas, mas aí a gente vê muita importância de uma coisa que você fala muito também, do meio também, né? Do apoio do meio. Porque às vezes a gente tem a motivação intrínseca, a gente duvida, a gente tem dias que a gente está cansado, que a energia está baixa, que, Uhum. que a gente coloca em xeque aquela razão. Então ali o meio precisa de ter uma Uhum. ajuda, né? O meio ele precisa ter um fator que impulsiona ali.
né? Seja uma Aham, cobrança, que eu não recomendo, aham, seja uma bonificação, uhum, seja um apoio, acho que a questão do apoio hoje é muito importante, né? Você falar uhum, assim, velho, uhum, apoio, não uhum. desista, tem a, né? Então eu acho É, muito apoio importante isso. moral, apoio psicológico, né? A gente entra aí um outro conceito que você está trazendo, né? Essa questão da energia, porque eu vejo muito essa confusão também, terminológica e conceitual, né? Que as pessoas fazem hoje nos conceitos em relação aos conceitos de motivação e de ativação, né? Então eu vejo isso, por exemplo, eu acordei um dia com preguiça de treinar. Todo mundo tem esses dias. Você pode ser um praticante iniciante, ou você pode ser um atleta de ponta, o Michael Phelps. Todo mundo tem o dia da preguiça, né? Um dia que eu tô cansado, que meu corpo não tá muito bom, que eu tô chateado com alguma coisa, que eu tô estressado, isso tudo influencia também, né? Que eu tô com uma disposição baixa. E eu vou mesmo assim, eu vou na base da disciplina ali, fazer o que eu tenho que fazer, né? Mas eu vejo muitas pessoas, eu acho que isso que iniciou toda essa nossa conversa sobre esse tema também, né? Porque a gente vê muitas vezes, principalmente redes sociais, nas postagens hoje em dia, algumas postagens assim, não, mesmo que você não esteja motivado, né, vai na base da disciplina, você não precisa de motivação, você só precisa de disciplina. Eu já vi uma postagem que chegou no auge de falar assim, gente, acho que era uma personal, alguém, eu não sei, agora eu esqueci, mas era uma pessoa que falava assim na postagem dela, motivação não existe, o que conta é disciplina para efetuar as ações. Motivação não existe. Eu falei, uai, gente, não, peraí, né? Eu tenho que rasgar todos os meus livros de psicologia do esporte, porque pelo visto eu estou estudando alguma coisa que não existe, né? Mas enfim, por que existe essa confusão? Porque quando as pessoas, nessas postagens, né, que estão falando sobre não, motivação não é tão importante, tem dia que você vai acordar desmotivado, na verdade, o que elas estão se referindo ao nível de ativação, é o nível de energia da pessoa, né? O nosso nível de energia, realmente, ele não está todos os dias no auge. Tem vários dias que a gente acorda extremamente desanimado, com preguiça, cansado, com dor, né? Estressado. Então, a gente tem mesmo uma oscilação de energia de ativação muito grande, né? Só que isso não significa que a gente não esteja motivado. Não é porque você acordou um dia com preguiça que você esqueceu todos os seus motivos, que você abandonou seu propósito, né? Que você não vai, não vai, você significa que você esteja desmotivado, né? Não, tem dias que a gente está com preguiça, com energia de ativação baixa e faz parte. E é justamente nesses dias que a gente precisa lembrar mais ainda dos nossos motivos, né? Do porquê, então, que você está falando aí, né, The Rock? Tem dia lá na luta que você tá. Não, você tá em fase de perda de peso. Você tá sofrendo, você tá desidratando, você tá com dor, você tá apanhando. Se você não lembrar do porquê, do seu motivo, do para que você tá fazendo isso, aí que você larga Não vai. mesmo. Aí a disciplina vai para o espaço. Você tem que lembrar do, peraí, para que mesmo que eu quero isso? Porque se for só para sofrer, tá Aí eu doido. não vou. Ué. Aí não. É melhor bater as botas de uma vez. Eu brinco Né? com os meus alunos, eu gosto muito de trazer a questão do humor para as minhas aulas, né? Você se lembra? Eu Você tento gosta, fazer a eu coisa. lembro. E eu gosto até de estudar essa questão do humor e tal. Por quê? Porque o humor, ele quebra um pouco o peso dessa rotina, porque essa Uhum, rotina pode ficar pesada para quem ainda não descobriu uhum, o propósito real ali, uhum, né, da prática, uhum, torna, né, a atividade um pouco mais leve uhum, e ajuda a cativar para cada uhum, vez mais a pessoa entrar naquilo que eu falei lá no começo. Ela ir dando significância ao que ela está uhum, fazendo, entendeu? E com essa significância, ela uhum. consegue direcionar, pô, eu Exato. faço por causa disso, entendeu?
Então eu acho que é Exato. uma coisa importante para quando a pessoa não tem ali como os atletas de ponta, essa motivação intrínseca. Consegue, Uhum, uhum. que é uma ferramenta aí. Um Aham, delayzinho. exatamente. E a gente entra até em algumas. Oi? Travou um É pouquinho. só que deu um delayzinho, travou. É. Não, agora voltou. Mas é isso, assim, a gente entra agora, né, até na questão dos tipos de motivação. Você está falando de uma questão da motivação relacionada à motivação intrínseca, que é o tipo de motivação mais forte que a gente tem. Que é justamente essa motivação que eu comecei falando ali, né, que às vezes a gente não precisa nem racionalizar, assim, os motivos mais. Né, já é uma coisa que está tão internalizada em você, você já sente prazer com aquilo. Né? Então, quando eu já desenvolvi isso há bastante tempo, assim, em relação à atividade física, porque é algo que, por mais que eu esteja ali me esforçando, que seja às vezes penoso, às vezes é mesmo, assim, quer dizer, todo dia é, né, Derrota? Principalmente se for um treino seu, mas eu sinto um prazer com aquilo. Né? Eu sinto uma felicidade de estar ali, do depois. Assim, se eu não vou um dia, né? Eu fico sentindo falta, eu não consigo simplesmente deixar de ir. Então, é algo que já está internalizado, né? A motivação intrínseca, que é você ter uma ação buscando o prazer por aquela ação e conseguindo obter prazer por aquela ação, é o tipo de motivação que mais garante a constância do comportamento, a manutenção do comportamento. E é isso que, no final das contas, né, a gente busca, eu, enquanto psicóloga do esporte, trabalhando com esse nicho, né, busco que as pessoas desenvolvam esse comportamento de constância, que, em outras palavras, é um comportamento de disciplina também, né? E você também, enquanto professor, educador físico, né? No fundo, é isso que você busca também, é desenvolver, é que as pessoas, né, seus alunos ali estejam em busca, estejam no processo de desenvolver um comportamento de constância, né? Que você já não precise mais ficar em cima ali o tempo todo. Eu sei que você gosta de fazer isso, entendeu? De ficar ali, ó, Gosto. infernizando a nossa vida, mas que não precise, né? Que você faça isso só quando você quer. Eu Mas gosto de estar ali do lado. enquanto a gente não chega nesse nível, gosta de estar ali infernizando, mas tudo bem. Enquanto a gente não chega nesse nível, né, de motivação intrínseca, então é isso que você falou, assim, existem outros motivos, né? E aí o meio são motivos mais externos, e aí é que o meio entra muito, né? Que vão ajudar aquela pessoa a se manter motivada e a criar um comportamento de disciplina. Então, se eu tenho um meio, né, um ambiente de treinamento que é mais leve, que é mais divertido, que me dá prazer de estar ali. Eu posso não gostar do treino ainda, mas eu gosto do meu professor, eu gosto dos meus colegas, eu gosto do meio que eu tô, né? Então, enquanto a gente não atinge ainda a motivação intrínseca, a gente tem vários outros tipos de motivação, né, que estão atuando ali. A regra básica é, se a ação está acontecendo, é porque existe motivação, é porque algum motivo para aquela pessoa, para aquele atleta, para aquele praticante, algum motivo existe para ele estar ali. Se não, é igual eu jogando futebol às 5 horas da manhã. Vocês não vão ver isso acontecendo, entendeu? A não ser que eu É. tenha um ótimo motivo, né? Então, assim, é uma coisa bem importante que você traz, sabe? Eu vou cometer o erro que eu pensei que eu não ia cometer, mas eu vou, né, para levantar a bola para piada aí. Vou pregar um pouco Cometa, da palavra. Por exemplo, no cross, né, que a gente cometa. trabalha, né? A gente fala Ah, que você descobrir se a pessoa faz crossfit ou não, não precisa falar nada, né? Que ela mesma vai te ah, contar. Mas vamos lá. ela vai te... No cross, Você pode estar falando sobre a cor do céu. Ela vai achar um jeito de te contar que ela faz crossfit. não é aí, ó, já tô achando. Mas aqui, Ah, o cross transporte, e dentro até de publicações mais novas, né, na área,
Tipo, pegar alguns autores aí têm observado isso, né? O cross traz essa sensação de comunidade muito forte. Algo que há mais tempo era muito forte, por exemplo, no futebol, que sempre teve isso, né? A questão da várzea era muito forte. Depois a gente teve a questão do pessoal do skate, que também tem essa noção de comunidade muito forte. O pessoal do jiu-jitsu traz isso muito forte, né? E hoje o cross também traz isso. E essa noção de comunidade bate direitinho com o que você falou. A sensação de pertencimento leva a pessoa, às vezes, que não gosta da atividade, a estar lá só pela companhia. E ali na Exato. companhia, num dia ela faz um agachamento, no outro ela faz 2, 3, 10, 100. E quando ela, nem sem notar, ela já tá com uma pessoa condicionada. Que é muito mais interessante, na minha opinião, do que essa pressão, por exemplo, estética, que afasta, por exemplo, muita gente da academia comum, né? Academia de musculação, onde a gente não vê ali Com certeza. uma noção de comunidade. Pelo contrário, a gente vê ali uma segregação, todo mundo se sente estranho, um olha para o outro, e aí fica difícil de frequentar, né? É. Muita gente tem aversão ao ambiente de academia justamente por isso, né? Eu já atendi várias Sim. pessoas que falam da sensação de vergonha, de insegurança de estar numa academia, que é realmente uma academia de musculação, por exemplo, né? Que para muitas pessoas é, às vezes, um ambiente, uma prática mais solitária, um ambiente um pouco hostil, né? Das pessoas ficarem ali se olhando e sentindo, às vezes, algumas pessoas sentem, né, que estão sendo um pouco julgadas. Então, isso que você está falando, The Rock, dentro da psicologia do esporte, a gente tem, dentro desse estudo de motivação, a gente tem vários tipos de motivação que a gente estuda e níveis de motivação, né? Desde os níveis mais externos, então, dos motivos mais externos para a prática, até o nível mais interno e que como eu já falei aqui, que é o nível mais forte de motivação, que é a motivação intrínseca, né? Então, realmente, quando a gente vai ver, tem até uma postagem sobre isso, depois eu vou deixar disponível aí para a gente falar sobre esses níveis, né, da motivação. A gente tem desde os motivos mais externos, como, por exemplo, uma pessoa faz atividade física porque o médico mandou, né? Porque ela não entende nem um pouco do porquê daquilo, de por que aquilo vai fazer bem. Ela não está afim de fazer, mas o médico mandou, ela vai fazer, né? Aí a gente já começa a entrar em outros motivos um pouco menos externos. Não, então ela até entende que faz bem para ela, ela vai começar, ela não gosta, mas ela entende que pode fazer bem para ela, né? Aí entra também a questão estética, muitas vezes. Não, eu ainda não tô sentindo esse bem-estar e tudo, mas eu quero ficar, né, com o corpo legal, então eu vou começar a fazer atividade física. Aí a gente já tem um outro tipo que é um pouco mais, um pouco menos externo, que é o que você falou, que aí a gente chama até de um tipo de motivação identificada, que a gente fala, né? Que a pessoa já se identifica com um grupo, ela já se sente, ela já tem uma sensação de pertencimento, ela já tem algo ali que fala um pouco mais sobre ela e menos sobre o externo, né? Sobre a motivação externa. É uma coisa que já vai chegando próximo, então, de uma motivação mais intrínseca, né? E com isso a gente vai desenvolvendo, assim. Então, existem muitos tipos, muitos níveis de motivação, e eu acho que é isso que você falou, assim, se você, enquanto professor, enquanto educador físico, enquanto coach de CrossFit, compreender bem, né, quais motivos podem ser mais fortes para aquela pessoa ali se manter ali, né, e insistir naquela prática e desenvolver disciplina, mais sucesso essa pessoa vai ter e você também, consequentemente, né, como professor, assim, eu acho que isso é também papel do professor, do educador físico, né, fortalecer o motivo, fortalecer o propósito daquela pessoa, né. Eu gosto muito desse termo, né? Se a gente olhar lá nas definições do CREF, do CONFEF, nem usa mais educador físico, profissional de educação física. Mas eu gosto muito da ideia dessa tecnologia de educador físico, porque a educação
para o físico, sendo físico um caminho para a sua melhor versão, é uma definição que eu gosto muito de trabalhar. Porque sempre que alguém chega para mim querendo praticar, normalmente a pessoa chega com um reflexo do motivo real. Eu quero emagrecer. Eu quero ficar forte. E aí, quando eu faço uma anamnese, eu converso um pouco com ela, eu vejo que isso aí não é o cerne. Não é o foco. Isso é um reflexo que surgiu de algum lugar. Mas às vezes a pessoa não consegue me responder qual que é o motivo real. Eu não vou forçar. A gente vai trabalhar no sentido de educá-la, né? Que a atividade seja prazerosa e educar no sentido de gostar, isso que você falou. E aí fica fácil dela fazer, aquilo se torna importante para ela, e às vezes ela abandona esse primeiro motivo, essa razão, quando ela vê, ela já está buscando outra. Né? Exato. Ela já está, eu faço porque é divertido, eu gosto daquele professor que me pentelha, eu gosto da galera, eu fiz amigos lá, eu comecei a namorar uma pessoa lá do vôlei, do beach tênis, que agora, O entendeu? beach tênis tá chovendo da galera aí. Não é? Aí, ó. Galera, faz o beach tênis, se você curte, faz, é isso aí. Apoio. É isso, assim, novos motivos vão sendo criados e vão se aproximando cada vez mais dessa motivação intrínseca, né? E quanto mais se aproxima disso, aí a gente entra de novo na relação motivação-disciplina, mais natural se torna o comportamento, né? O desenvolvimento da disciplina. Porque eu vou, com certeza, ter muito mais disciplina para algo que eu gosto de fazer, para algo que eu entendo perfeitamente a importância para mim, né, na minha vida. Eu com certeza vou ter mais disciplina para isso. Então, eu acho que as pessoas elas invertem muitas vezes, né, e não entendem como que na questão do comportamento humano faz muito mais sentido você trabalhar primeiro o porquê, o propósito, né, e depois o como, e depois o comportamento prático, né? Vamos dizer assim. Então, eu tenho trazido bastante o tema aqui do burnout também. E o que acontece no burnout, né? Quando o atleta, quando o praticante de atividade física se afasta completamente da modalidade ou da prática, né? Justamente isso, ele perde a motivação total. Aí sim você tem um burnout, assim, né? Uma queima total. Porque aí ele não encontra mais nenhum motivo que justifica para ele aquela prática. E ele sai, e ele desiste. Então, quando a gente não tem, de fato, quando a gente realmente tem um processo de desmotivação, né, do motivo da pessoa, de todos os motivos dela acabarem, aí a gente tem o burnout. Aí a gente tem uma ação interrompida. Então, o que a gente tem que pensar é isso, assim, a regra básica é, se a ação está ocorrendo, algum motivo, por mais, assim, que ele não seja o melhor motivo do mundo, mas algum motivo tem por trás daquela ação para ela estar acontecendo. Com certeza. Né? Pode ser porque o médico mandou, porque alguém me forçou, porque sei lá, né? Mas algum motivo tem. Se já não tem nenhum motivo, mais nada, é a gente pensar no combustível, né? O motivo, o propósito é o combustível. Se acabou o combustível, acabaram todos os motivos, a ação também acaba. E aí a gente entra no burnout, né? Então, é uma coisa para a gente rever, né, The Rock? Eu acho que eu quis muito trazer esse tema aqui, porque eu vejo essa inversão acontecendo, assim, direto, né? E eu acho importante a gente trazer isso dessa forma que você está trazendo, que você já trabalha com ela também. Você vê os efeitos disso, né? Agora puxando um pouco de sardinha para o seu lado, né? Essa área de psicologia é uma área que ela fica muito deixada de lado, né? Eu posso falar que vou falar do Brasil, né? Vou falar de Belo Horizonte, não nem do Brasil. Muito deixada de lado nos esportes, porque a galera confia muito nessa questão só da preparação física. E aí isso acontece porque
o meio ali do treinamento, ele tá cada vez melhor. A galera do treinamento esportivo tá, assim, cada vez mais sensacional e eu acho maravilhoso. Novas Uhum. formas de treinamento, ó, sempre bem cabuloso. Mas às vezes a galera do treinamento psicológico não acompanha, mas não acompanha mesmo. Eu te falo que se a gente está em 2022, a galera do treinamento está em 1996, Sim. porque eles não veem o que que traz o cara, né? Eu tive contato com uma equipe de um esporte, né, há mais tempo, um outro esporte que eu não praticava, e eu pude ver que o reforço negativo acontecia toda hora, de chamar atenção. Isso afasta um pouco. Ah, e aí, né, essa questão do burnout, eu tento conversar com meus alunos, ela não é só uma questão física, não é porque eu falo, ah, velho, eu tive uma lesão no ombro, tive que parar. Cara, eu vejo isso muito mais frequente que a gente falou, pelo cara que. Uma coisa que aconteceu comigo. Eu tive um problema de Uhum. saúde, então ia ser mais difícil para mim no MMA, já estava ficando mais velho, vi que não ia virar, precisava desenvolver minha vida, pagar conta. Falei, cara, não dá, não dá. Não dá para eu viver de sonho, vou ter que mudar. Uhum. É o burnout. Eu tive que sair da Uhum. modalidade. O Uhum. foco deixou de ser aquele, entendeu? Aham. Então, Aham. isso é muito importante. E a galera tem muita dificuldade de ver isso. E aí, trazendo para o coletivo, né, que não é profissional, Uhum. eu não gosto muito daquele estilo de treinador que chega chamando atenção. Porque, pô, imagina, você aí, psicólogo, pá, tem seu trabalho, pá, pesado, um dia de reunião, negócio. Aí chega lá para treinar e fala assim: Ô Irene, porra, você não sabe fazer esse treino, você é burra. Mano, sério? Uhum. Sério? Dá vontade de falar, seu irmão, não, pra mim não dá, não. Obrigado. É, Aí você não volta nunca mais, entendeu? é, Então eu acho que falta é. ainda É colocar por isso que a gente os precisa termos estudar, né, certinhos. The Rock? É por isso que a gente precisa estudar, assim, o que que de fato motiva, né, uma pessoa. Porque para algumas pessoas isso aí pode ser uma ótima estratégia de ativação, por exemplo, né? Tem gente que gosta de ser mais, de ter uma, assim, ser cobrado, ser mais cobrado, de ser mais estimulado, ativado ali. Para algumas pessoas pode ser um ótimo estímulo. Para outras pessoas isso pode ser a razão dela nunca mais voltar. Então, é por isso que a individualidade é tão importante, é por isso que a gente precisa entender mais do que só, né, a questão do treinamento físico. Vamos entender aquela pessoa, né, o que que motiva ela, o que que faz ela ir, o que que faz ela bem, né, faz ela continuar, dar sequência com aquilo ali. Então, assim, é uma visão que a gente precisa ampliar, né? E a gente precisa entender que comportamento, né? Eu falo isso demais também, assim, corpo e mente trabalham juntos, né? Porque um comportamento, ele Com não vai acontecer só... A gente não é uma máquina, né? Nosso corpo não funciona independente da nossa cabeça, né? Muito pelo contrário. Então, assim, o sem dúvida. comportamento, ele não vai acontecer na base da disciplina. Assim, você vai dar uma cordinha ali e a pessoa vai sair andando. Não, ela vai acontecer a partir também da nossa cabeça, da mentalidade, né? Do estímulo que você dá, do combustível que você dá, mental também. O comportamento ele se inicia numa decisão, né? Racional, psicológica, mental. Então, esse aspecto, né, da psicologia do esporte, do exercício que você traz como sendo de grande importância, infelizmente a gente ainda não tem a valorização que eu acredito que merecemos, né? É, é porque é isso, né? É uma base que a gente precisa desenvolver mais, né? Infelizmente a gente ainda está bem aquém, né? Tá. Do nosso potencial, mas a gente vai caminhando. Acho que esse simples esforço que a gente faz hoje, essa troca, né? Essa conversa interdisciplinar, a gente já avança um passinho aí nessa direção. Não, com certeza. Só de trazer isso para Uhum. o conhecimento geral, para o pessoal ver que não é algo. É até interessante falar disso. Eu tenho muitos alunos que acreditam que a psicologia esportiva é coisa assim de, não, é só o Ayrton Senna que fazia, só o Neymar que vai fazer, o Cristiano Ronaldo. Quando eu acho que é um negócio que
se discutido, né, um formato Aham. interessante, deveria ser introduzido no colégio, Sim, entendeu? sim. Desde Né, a base. na área, na educação física escolar. É, Ver o eu que... gosto muito de frisar, né, The Rock? Quando eu falo da minha área, quando eu falo do meu trabalho, eu gosto muito de chamar atenção, porque o psicólogo, de maneira geral, em todas as suas atuações, ele ainda é muito visto como aquele profissional que vem para apagar incêndio, que vem para cuidar de doença, vem para cuidar de transtorno, né? E dentro do esporte, muitas vezes é visto dessa forma também. Não, quem precisa de psicólogo do esporte é atleta que tem problema, é atleta que está deprimido, é atleta que está lesionado. Nossa, Só que dentro do esporte, né, o psicólogo do esporte, ele precisa ser mais reconhecido como também alguém que também é membro da comissão técnica, alguém que também está com o mesmo objetivo do treinador, do preparador físico, que é de performance, né, de trabalhar no treinamento mental. Então, é também um treinamento, né? É também algo que visa performance, que visa desempenho, né? A gente não está só ali para apagar incêndio. É claro que ali, quando a gente tiver alguma questão de saúde mental mais séria, a gente vai trabalhar nisso também, né? Agora, quando a gente está ali como treinador também, né? Quando está sendo entendido também como alguém que faz parte do processo, a gente não está visando só o poupar o cara do pior. A gente quer que ele chegue no melhor, né? A performance com dele, certeza. mental, inclusive, seja a melhor possível. Física e mental, né? Os dois trabalham juntos. Então, assim, é muito importante a gente falar disso. É, eu sinto dizer que o nosso tempo está bem curtinho. Então, assim, eu falo, gente, esses assuntos, alguém tem que me controlar, porque senão eu falo o dia inteiro. Ainda bem que eu tenho só uma hora aqui para não cansar ninguém. Mas eu acho, né, The Rock, que isso foi uma live só. Realmente é pouco, a gente precisa trazer mais disso. Eu acho que um tema, a gente está introduzindo aí, né, essa conversa aqui. Certamente teria muito mais para falar a respeito, mas vou te deixar aí com os últimos minutos, tá? Para você trazer mais alguma coisa que você queira, algo relacionado aí à sua experiência também, porque eu já falo muito sobre isso, acho que ninguém mais está aguentando me ouvir falar. Então, já que você é meu convidado, eu vou te deixar encerrar, tá? Com alguma outra pontuação que você quiser fazer, ok? Eu, eu vou pegar um gancho do que você falou. Eu brinco muito com meus alunos quando eles são médicos. Uhum, Eu falo assim, vocês não são na área de saúde, vocês são na área de doença, né? A gente que é da área de saúde, uhum, que cria ali o aporte a pessoa viver bem. uhum, E aí, dentro dessa brincadeirinha que eu uhum, faço, eu falo que o profissional da área de psicologia ele também faz parte disso. A gente viu nas últimas uhum, Olimpíadas aí um reflexo claro que o século XXI, né, que a segunda década do século XXI está trazendo isso forte, que a gente não pode mais deixar o lado psicológico de lado, falando que é só coisa de doente, coisa de doido. Cara, isso aí tá uhum, muito antiquado, uhum, entendeu? E sempre uhum, convidar a uhum, galera que está assistindo, a galera que for assistir depois, a galera que ficou sabendo, a perguntar sobre, a uhum, questionar, a falar, pô, mas como é que esse negócio de psicologia, como é que isso, o que isso tem a ver com o meu supino aqui, meu, sabe, meu chute na bola, uhum, porque isso reflete como uhum. um todo, gente, reflete como um todo. Se você Sim. tem uma motivação bem definida no esporte, você consegue Uhum, expandir ela para o seu emprego, para sua família, para o seu dia a dia. E tem mais hoje. A gente vive no mundo que a gente pode falar que é a cultura do efêmero, né? A cultura do uhum, rápido. O com vídeo certeza. hoje que a galera assiste é TikTok, que é pequeno. Se É, você não tiver clara 60 segundos ou exatamente. Se você não tiver uma motivação clara, sua vida vai passar assim. Você não vai conseguir sentar e falar, velho, hoje, o que eu quero menos. hoje? Uhum, Vou dar um exemplo no exato. box. Eu falo com a galera. Galera, o treino de hoje é esse.
Mas eu quero que Uhum. vocês tirem aí uns minutinhos para determinar qual o seu objetivo dentro desse treino. É hoje curtir? É melhorar o rendimento? É Uhum. aprender a técnica? Com isso, eu direciono o foco. Uhum. É muito embrionário ainda o trabalho. Eu não sou especialista da área, psicologia não é o meu forte, entendeu? Uhum. Mas isso Uhum. traz para eles um pouco desse Com certeza, direcionamento. E com é o certeza. que eu falo, galera, vai atrás da galera da psicologia, seja para Uhum. fazer uma terapia, seja para fazer um acompanhamento esportivo, seja Uhum. porque nós estamos num momento caótico, a gente veio nós estamos numa pós-pandemia, mudou o cenário esportivo, Uhum. social, Uhum. cultural. Então, véio, se a gente não Tá. tiver foco, e Uhum. se esse foco não vier dentro da motivação, que é o que leva a Uhum. gente a acordar todo dia, Isso. a gente se perde. É isso. Entendeu? Relembrar nossos propósitos, né? Exatamente. Ó, eu vou Pois ter é. que fechar aqui antes que a live caia. Eu vou deixar ela salva, tá? Carlos, não deu tempo de responder sua mensagem, sua pergunta aqui na live. Eu vou responder no direct, beleza? E vou abrir também uma caixinha de perguntas amanhã para alguma dúvida que tenha ficado, né, The Rock? A gente vai respondendo aí. Caso tenha alguma mais direcionada para você, para sua área mais especificamente, eu te envio também para a gente ir conversando, tá? Foi só a primeira de muitas, pode aguardar outros convites, ok? Ótimo, ótimo. Que eu já falei que é um tema que eu gosto, então a gente vai repetir, tá bom? Eu quero agradecer todo mundo que assistiu, eu quero te agradecer, falar que eu tô com saudade, que a gente tem Oh, que marcar um encontro presencial, né? Sair um pouco desse campo virtual aqui, apesar dele ser bom também, mas é isso, tá bom? Vou fechar, vou deixar a live salva. E é isso, te agradeço muito. E vamos que vamos. A gente está só no início mesmo aí dessa trajetória, caminhada, jornada. né? Eu Dessa agradeço o caminhada convite, aí. Tá certo? agradeço muito o convite e para quem quiser conversar, né, saber mais, o meu Instagram, ele é Felp The Rock, tá? Tô sempre aberto à Uhum, conversa. E galera, uhum. isso é muito importante, um tema importante. Conversa com a Irene, é muito importante. Fala sobre isso, é bom. Vamos que vamos. A gente vai. Tá? Vamos que vamos, né? Corpo e mente trabalhando juntos, sempre. Essa é a Isso minha sim, frase de isso aí. efeito para terminar essa live. Tá bom? Um beijo, Então querido. tá. Boa noite. Beijo. Muito Você também. obrigada. Tchau, Valeu, tchau. gente.